Abram os vossos livros, as Bíblias, no livro de Daniel. Eu vou ficar de máscara porque eu estou meio gripado, estou meio sinusite, tá? Livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, e assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te que os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vamos orar? Ó Pai bendito, Pai santo, te louvo, ó Deus, te agradeço pela tua palavra, também te agradeço, ó Deus, pela tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, eu rogo ao Senhor e ao teu Santo Espírito que nesta noite venha trabalhar nossos corações, trabalhar nossas mentes, Pai. Que nós podemos, ó Pai, aprender com tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, venha falar no nosso coração, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Deus amado, venha esquadrilhar, Pai, cada coração que está aqui, e que não deixe, Pai, que cada um daqui saia da mesma forma que entrou, mas que saia, Pai, transformado pelo poder da tua palavra. Te oro, Pai, te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem um assunto que tem sido discutido nesses últimos dias, é o tema da soberania de Deus.
seja por cristãos ou por descrentes. Você vai encontrar em rodas de conversa alguém duvidando ou ainda desacreditando que o Senhor é Deus soberano de todo o universo. O descrente duvida pelo fato dele não conhecer o Deus das Escrituras. O descrente acha que a vida é uma série de acontecimentos do acaso e que o destino é quem dita todas as coisas. Já certos cristãos, que deveriam ter a sua fé fundamentada nessa verdade, ele duvida também da soberania de Deus pelo mesmo motivo de não conhecer o Deus das Escrituras. Criou-se um Deus passivo. Criou-se um Deus que está apenas assistindo como quem assiste um filme da história da humanidade. Criou-se um Deus distante, um Deus impotente. Criou-se um Deus coadjuvante. Um Deus que não tem força, um Deus que não tem soberania e um Deus que está passivo às vontades do homem. Criou-se ali um Deus com D minúsculo e um homem com um H maiúsculo. E, irmãos, durante esta mensagem, eu rogo ao Espírito Santo que Ele abra as mentes e os corações de vocês, para que, por meio da palavra dEle, nós tenhamos conhecimento de quem Deus é e de sua soberania em nossas vidas. Então, meus irmãos, a minha proposição nessa noite é que a gente venha enxergar a soberania de Deus, seja na bênção ou também seja no juízo ou no julgamento. Então, nós vamos observar o versículo de 1 a 4, que nós acabamos de ler, de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos tecidos da casa de Deus, e a este levou para fora da terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o Deus a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem desfeitos, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, no início do livro de Daniel, ele contém detalhes clássicos dos autores bíblicos, que é datar o tempo e o espaço em que está acontecendo aquela narrativa. E aqui é o caso do cativeiro babilônico. Daniel inicia relatando que no terceiro ano do reinado de Joaquim, que este era rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou e conquistou Jerusalém. Mas a história não para por aqui. Daniel está relatando o início de 70 anos mais aflitos para o povo de Deus, que são os 70 anos de juízo sobre Judá e Jerusalém. Irmãos, vocês, quando leem o livro de Daniel, em especial este capítulo, já se perguntaram o porquê do exílio? Já se perguntaram o porquê que Daniel estava sendo levado para a Babilônia? Por que Nabucodonosor sitiou Jerusalém? Por que os 3 jovens também estavam lá com eles? Por que Nabucodonosor sitiou, invadiu, destruiu a cidade? Já pararam para pensar e perguntar o porquê? E pergunto uma coisa: será que este cenário caótico, de caos, de cativeiro, de exílio, estava nos planos de Deus? Ou Nabucodonosor pegou Deus de surpresa? Será que Nabucodonosor caiu em rumo no destino? Será que Deus cochilou um pouquinho? Será que Nabucodonosor conseguiu se antecipar à frente de Deus e destruir o seu povo? Para que nós, irmãos, consigamos enxergar a soberania de Deus na vida de Daniel e dos seus 3 amigos, como também de todo o seu povo, devemos observar a partir de 2 momentos da história do povo de Deus. Nós teremos que voltar alguns livros para que nós entendamos e também possamos enxergar que todo o desenvolver da história está nas mãos de Deus. E também devemos entender, irmãos, que nada nesta vida não existe por acaso, e Deus é quem está conduzindo tanto a história individual como coletiva da humanidade. Então, agora nós vamos entender o exílio. Por que se deu o exílio? Vamos observar no livro de Levíticos, no capítulo 26. A partir do versículo 1. Não farei para vós outros ídolos,
nem vos levantarei imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras da vossa terra, para vos inclinares a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, guardarei os meus sábados e reverenciarei o meu santuário, eu sou o Senhor. Então aqui nesses dois primeiros versículos, nós temos Deus reafirmando certos mandamentos, de que ele não tolera idolatria, e também para que o seu povo guardasse ali o seu santo dia, que era o sábado, que era o dia do Senhor. E desde, irmãos, o início da história de Israel, pós-Egito, quando ali Israel estava se organizando como nação, se constituindo como razão, Deus deixou ali mandamentos para que o povo seguisse. E Deus ali prometeu bênçãos em caso de obediência, mas também prometeu maldição, punição em caso de rebeldia. Observe comigo a partir do versículo 3 do mesmo livro. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comerei os vossos pães, a fartar, e habitarei seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá que vos empantes. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olhareis, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para não que fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e o fiz andar ereto. Agora também observe comigo, a partir do versículo 21. E se andares contrariamente para comigo, e não quiseres me ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfiarão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão aos poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigires para volveres a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntares nas vossas cidades, enviarei as pestes para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto não me ouvirdes e andares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comerei a carne dos vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós, reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desabanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, irmãos, aqui nós vemos claramente Deus falando para o povo: se permanecesse obediente diante de Deus, o povo iria gozar das maiores bênçãos do Senhor. Versículo 3 ao 3. Porém, se insistissem na desobediência, iria experimentar o juízo de Deus. Versículo 21 ao versículo 33. O Senhor iria espalhar o povo de uma forma que seria devastadora. O povo jamais iria conseguir se reerguer. O povo jamais iria conseguir se ajuntar novamente devido ao juízo de Deus.
E foi assim, irmãos, que aconteceu com Israel. Devido aos seus muitos pecados, devido aos seus muitos atos frequentes de rebeldia contra Deus, persistiram no pecado durante gerações. E o Senhor Deus devastou o seu povo, entregando-o nas mãos de seus inimigos. E aqui, irmãos, nós temos a primeira lição. Por mais que pareça ser demorado, o Senhor sempre cumpre a sua palavra. O tempo está passando depressa, você está vivendo a sua vida com as suas preocupações, com os seus empregos, com as suas ansiedades, angústias e temores. Mas, por acaso, você já se esqueceu das promessas do seu Senhor? Será que as suas palavras ainda estão martelando no seu coração e nas suas mentes? Ou será que vocês estão vivendo como o povo de Israel viveu, pecando contra o Senhor, esquecendo dos preceitos do Senhor e vivendo conforme a rebeldia, vivendo conforme o mundo, vivendo ali, lutando contra o Senhor, em rebeldia contra Deus? Irmãos, será que Cristo esqueceu da promessa que Ele fez? Será que Cristo, Ele esqueceu disso daqui? Vá comigo para Apocalipse, capítulo 22. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Será que Cristo esqueceu dessa promessa? Será que Cristo esqueceu da promessa que Ele nos deixou, que Ele viria e que Ele há de julgar cada um segundo as suas obras? Será, irmãos, que Deus esqueceu, assim como nós esquecemos dos seus mandamentos de forma diária? Irmãos, o Senhor é zeloso com a sua palavra. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai achar Deus falhando com a sua palavra. Você vai sempre achar Deus cumprindo a sua palavra. Passe o tempo que passar, passe geração que passar, mas Deus, Ele é zeloso com a sua palavra. Mas ainda assim, irmãos, o destino de Daniel e seus amigos não se resume só a esse texto que nós vemos de Levítico. É certo que o que estava acontecendo aqui fazia parte da profecia geral que Deus deixou, da palavra geral que Deus deu, mas o que iria acontecer com Judá e o que estava acontecendo com Daniel está mais de um modo específico no livro de 2 aos Reis. Abra comigo, por favor. 2 aos Reis, no capítulo 20. Isso aqui é uma palavra específica para o que está acontecendo com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. A partir do versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Mas, ao ler até aqui, irmãos, nós podemos achar que essa aqui foi uma ação bem simples, né? Não tem nada demais. A gente só vê aqui o rei Ezequias recebendo seus amigos fraternos. Nós vemos aqui uma ação até mesmo de cordialidade dos babilônicos, comemorando junto com Ezequias sobre a sua cura maravilhosa que Deus deu a ele. Mas não é bem assim não, irmãos. Essa visita dos babilônicos tinha um propósito por trás disso, e esse propósito era um propósito político. Observe o versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há
nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que o entesourarem teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Mas por que o Senhor ficou tão irado com Ezequias? Qual era o problema dele ter aceitado os presentes, dele ter dado um passeio ali, uma volta pelos palácios reais? A resposta, irmãos, que é assim como hoje e desde antigamente, nada era de graça. Quando Merodach Baladã enviou seus mensageiros, ele estava solicitando a ajuda e apoio de Ezequias em seus correntes embates contra a Síria. Então, quando Ezequias mostrou ali todo o seu tesouro, mostrou toda a estrutura que ele tinha, ele estava respondendo positivamente ao pedido de aliança com os babilônicos e procurava mostrar aos babilônicos que ele tinha ali recursos para ser um útil aliado contra a Síria. E apesar do milagroso livramento que Deus deu a Ezequias e ao povo de Jerusalém, quando se viu cercado pelos exércitos de Senaqueribe e da Assíria, e os irmãos podem ver isso no capítulo anterior, Ezequias estava agora procurando recursos políticos para resolver o problema da Assíria por meio da aliança com a Babilônia. Irmãos, a política tinha tomado lugar da confiança no Senhor. E observe, irmãos, que isso aqui não está acontecendo apenas no mundo antigo. Ainda hoje, nós somos tentados a deixar a confiança em nosso Deus e derramar nossas esperanças em homens que são falhos, em projetos que são falíveis, e nós nos entregamos cada vez mais para fazermos alianças que não são da vontade de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que servimos a um Deus que é soberano, um Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu reino é um reino eterno, não é um reino falível igual à terra. O reino do Senhor é um reino infalível, e as nossas expectativas devem estar no alto. A nossa visão deve ser a visão vertical, olhando para o alto, e não a visão horizontal, enxergando apenas coisas da terra. Então nós devemos ter cuidados quando fazemos aliança, quando nós colocamos alianças com homens acima da nossa aliança com Deus. Nós corremos um grande risco, assim como Ezequias estava correndo, e também nós estamos passíveis do mesmo juízo que toda a geração de Ezequias estava passando junto com o povo de Jerusalém. Irmãos, nossa esperança deve em todo o tempo estar em Deus. Ainda que o momento não pareça favorável a nós, temos em Deus a certeza de que tudo está em suas mãos e de que nada escapará. E as palavras de juízo que o profeta Ezequias, para o profeta Ezequias, sobre a sua aliança infeliz, foram muito pesadas, foram palavras duras. Observe comigo ao versículo 16. Então disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesourarem teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias falou a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Então, como Ezequias procurou preservar os seus tesouros por confiar na Babilônia, os mesmos babilônicos viriam e levariam tudo que havia em seu palácio. Ao invés de ele garantir a segurança para a sua linhagem, essa aliança trouxe aí totalmente maldições. Essa aliança expôs totalmente a descendência, expôs totalmente todo o povo de Judá e de Jerusalém. E essa aqui, irmãos, é uma palavra específica de um julgamento que está sendo cumprido aqui nos versos iniciais de Daniel. Então observe do versículo 1 ao versículo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém, levou os tesouros do templo e o pôs na casa do seu próprio Deus,
confirmando aqui a palavra do profeta Isaías. Tomou alguns da família real e também da nobreza, que era descendente de Ezequias, mais uma vez confirmando a palavra de Isaías. E o pôs sob os cuidados das penais, chefe da corte dos oficiais ou eunucos, para serem eunucos. E mais uma vez estava se cumprindo a palavra de Isaías. O julgamento divino, irmãos, sobre a linhagem de Ezequias foi realizado de modo fiel, como Isaías havia dito e como nós podemos ver nos 4 versículos iniciais de Daniel. E diante disso, irmãos, temos a segunda lição. A soberania de Deus lhe dá liberdade para derramar bênçãos ou juízo sobre o seu povo. Tudo o que Nabucodonosor estava fazendo com o povo já havia sido decretado pelo próprio Deus. Isso mesmo, meus irmãos. É isso que vocês ouviram. E mesmo que você não creia em um Deus que levanta homens impiedosos para punir, para trazer juízo para o seu povo, ainda assim, é Deus que estabelece todos os homens para punir o seu povo. Mas não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que diz. Observe comigo em Jeremias, no capítulo 27. Você pode dizer, não, mas irmão, antes eu não aceito isso. Eu não aceito que Deus levanta homens impiedosos para punir o seu povo, para trazer o mal, para trazer a assolação. Eu não concordo com isso. Observe comigo, Jeremias capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 5. Isso aqui é o Senhor falando. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido. Eu os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis os fizerem seus escravos. E agora, irmãos, o que dizer dentro desse texto? Quando você pega esse texto e começa a ler a história de Daniel, a história de Jeremias, por exemplo, depois do capítulo 28, o que você vai dizer diante disso? Será que Deus não é soberano? Será que Deus não tem o controle da humanidade? Será que é Deus que não constitui governantes, reis, líderes, para ser bênção para o seu povo, para ser punição para o seu povo, para ser juízo? E agora, irmãos, nós temos a maior certeza que tudo o que estava acontecendo com Judá veio das mãos do próprio Deus. E isso não torna Deus mau, isso não torna Deus perverso, de modo algum. Isso nos traz à luz, irmãos, de que Deus é o grande Senhor do universo. Reconhecer isso me tornará cada vez mais temente a Deus. E dentro dessa verdade, irmãos, só me resta me prostrar diante de Deus e dizer o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a ele, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele e por meio dele significa que a minha vida, a minha história, a minha cidade, o meu bairro, meu estado, minha nação, o mundo que eu vivo, tudo pertence a Deus, não a mim. E tudo se faz de acordo com a vontade dele, por meio dele. E só me resta me prostrar diante de Deus e confiar na sua soberania, mesmo que isso me doa, mesmo que traga prejuízo, mas é Deus que está no comando de todas as coisas, e tudo coopera, Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus não é o vilão da história. Deus nunca é mau. Deus usa o mal para punir o seu povo. Nós pecamos contra Deus, Deus não peca contra nós. Deus é muito misericordioso, compassivo, amoroso, é verdade, mas também Ele é justo, é fogo consumidor.
E um dia todos os que enfrentam Deus com as suas desobediências pecaminosas irão experimentar o cálice da ira de Deus. Então, irmãos, agora nós entendemos o que estava acontecendo no exílio. Foi sim da vontade de Deus, que Deus é soberano. E agora nós vamos ver a segunda parte, que é a parte da desconstrução da piedade. Então temos em mente o seguinte: o que estava acontecendo ali é da vontade de Deus. Sim, ao redor estava caos, de um lado tinha cadáveres, outro tinha um templo destruído, saqueado, de um outro lado tinha mulheres sendo levadas como escrava, mas nós vamos ver que ainda assim, em meio ao caos, existem homens que estão dispostos a perder a própria vida do que se render ao sistema pecaminoso. Observe comigo, irmãos, ainda em Daniel, no versículo 4. Daniel 1, versículo 4. E nós vamos ver agora a artimanha que Nabucodonosor fez. Que o rei Nabucodonosor não ficou apenas satisfeito em ter tirado ali os utensílios do templo, como profetizou bem o profeta Isaías. A partir de agora, o rei Nabucodonosor, ele queria apagar toda e qualquer imagem e lembrança do Deus de Israel. E nós vamos ver isso a partir do versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Belsazar, Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e de Azarias o de Abednego. Então agora nós vamos ver, irmãos, o passo a passo, muito meticuloso, muito sutil, que o rei Nabucodonosor, ele estava tramando para apagar qualquer imagem e para fazer ali um longo processo de desconstrução espiritual, cultural e moral dos jovens. Então o rei Nabucodonosor buscou jovens nobres e de certo modo perfeitos, de boa aparência, de boa saúde, e também que fossem ali bem letrados, bem instruídos para servirem no palácio real. Isso aqui foi apenas uma estratégia política para que o rei tivesse sucesso em dominar todo o povo de vez. Uma vez que se até os nobres, que representariam ali o futuro da nação, eles estivessem habituados e estivessem ali integrados no sistema babilônico, as chances de resistência do povo seriam mínimas. Por quê? Porque se até os nobres estavam ali acostumados, por que nós não, que somos apenas os povos? Isso aqui é provado, irmãos, mais na frente, quando todo o povo se curva em adoração à estátua do rei, exceto 3 jovens. E são os mesmos jovens que estão aqui com Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Então os 4 jovens que aparecem em destaque no versículo 6, provavelmente eles eram adolescentes. E na ocasião que a Babilônia ali sitiou Jerusalém. E na Babilônia, irmãos, eles foram expostos a um sistema intenso de reprogramação ao padrão babilônico. Então, de um modo muito sutil, Nabucodonosor queria transformar piedade em impiedade. Então, em primeiro lugar, no lugar de seus nomes hebraicos, com cada referência a Yahvé, como Daniel, que significa Deus é meu juiz, Ananias, que significa o Senhor é gracioso, Misael, que significa quem é como Deus, Azarias, que significa o Senhor é ajudador, estes receberam nomes pagãos dos babilônicos, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes nomes são cada referência aos deuses babilônicos, Marduk, Deus Bel e Deus Nebo. Então já começaram a trocar o nome, tirar totalmente qualquer ligação que existisse até mesmo no nome ao Deus de Israel, para colocar ali aos nomes dos seus próprios deuses. Em segundo lugar, os 4 jovens foram instruídos na língua e na literatura dos babilônicos. O que podemos dizer que as crenças, os mitos e as suas lendas tomariam lugar da toda instrução na lei do Senhor
e a sua crença em seu Deus, no qual eles cresceram e foram ensinados. E seus irmãos bem lembram, na nação de Israel, toda criancinha já ia sendo estudada na palavra. Os pais já iam ali inculcando de fato a palavra, para que eles não se desviassem do caminho. E o que Nabucodonosor fez foi o seguinte: foi transformar toda essa crença no verdadeiro Deus e começar a colocar suas mitologias, os seus deuses, que ele ia apagar de fato ali. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, Yahvé, o Jeová de verdadeiro, os céus e a terra, para incluir as suas mitologias babilônicas, onde acontece ali uma série de fantasias que não são muito agradáveis para a criação. E o terceiro ponto, irmãos, que não bastasse Nabucodonosor mudar o intelecto, a identidade, o rei também determinou que mudasse as refeições. E aqui alguns podem dizer que isso não seria nenhum problema, né? Comida boa, uma mesa grande, muito farta, cheia de picanha, cheia de cupim, cheia de coisas muito atraentes. E outra coisa, mas não foi Deus que criou tudo isso? Qual o problema da gente comer, né? Mas devemos entender uma coisa, que aqui no contexto, a lei de Deus proibia que o seu povo, ou seja, o povo de Israel, comesse determinados tipos de alimentos. E os irmãos podem ver isso com mais calma em casa, no livro de Levíticos, no capítulo 11, onde dedica ali todo o capítulo sobre restrições alimentar. Então, o fato dos jovens terem que seguir essa nova dieta, onde estava liberados a comer de tudo e também beber de tudo que o rei bebia, era apenas uma manobra e tinha ali um significado maior, que ia gerar dependência do rei em tudo aquilo que o rei podia dar. Ou seja, não bastasse mudar os seus nomes, não bastasse mudar ali o seu intelecto, a sua crença, o rei também queria que gerasse dependência dele e daquilo que ele podia dar. Haja vista que eles iriam comer as mesmas comidas do rei e iriam tomar do seu próprio vinho. E no final, irmão, dos 3 anos desse processo de construção, Nabucodonosor teria jovens ímpios, totalmente pagãos e sem temor a Deus. A intenção verdadeira do rei era de apagar dos lábios, da mente e do coração qualquer lembrança de Israel e do seu Deus, como se fosse ali resetado, fizesse um reset e se adequasse ao sistema babilônico. E aqui, irmãos, eu faço uma pergunta. Quando nós olhamos, irmãos, para esse longo processo de desconstrução que Nabucodonosor iniciou naquele tempo, alguma coisa parece meio familiar para nós hoje em dia? Quando nós aqui olhamos para o nosso redor, será que alguma coisa nos soa meio que familiar no mundo que nós estamos vivendo? O diabo, irmãos, tem feito diversos ataques à igreja, e nós vemos isso de modo mais claro nas perseguições, né, contra os cristãos, em países como China, Coreia do Norte, alguns países da África, Colômbia, Equador, por exemplo. Mas um dos maiores ataques, irmãos, que o diabo tem feito à igreja tem sido de um modo bem sutil. O mundo está em um forte processo de desconstrução da piedade. Tudo aquilo que é piedoso, o mundo está desconstruindo, está derrubando, querendo cada vez mais tornar os puros em impuros. Os valores cristãos estão sendo atacados. A masculinidade, por exemplo, a feminilidade também estão sendo atacados. O casamento bíblico, homem e mulher, está sendo bestializado. Hoje você ser um homem hétero, masculino de verdade é um crime. Você tem que ser um homem desconstruído. O feminismo prega que a mulher não pode ser mulher. A mulher tem que ser o que ela quiser, desde que ela não seja mulher, mas ela pode ser o que ela quiser. Desconstrução da feminilidade também é desconstrução do casamento. E que nós vemos hoje, irmãos? Vemos pessoas que se dizem ser cristãs, que estão pregando exatamente tudo isso em suas igrejas. Pessoas que estão ali aderindo e se habituando ao processo babilônico atual. Nós vemos aí pastores, falsos pastores, dizendo que Deus aprova o casamento gay, que a Bíblia é machista, que Jesus não ressuscitou, ou então que Jesus está presente em um travesti. Também aqui vemos que a Bíblia tem que ser atualizada, que Deus é só amor, que aceita como você está, pode vir,
Deus lhe aceita você na fornicação, Deus lhe aceita você na sua vida promíscua, na prostituição. Sim, Deus te ama, Deus te aceita. Venha para cá, não largue tudo não. Deus te ama e te quer desse jeito. Nós vemos isso, irmãos, no padrão babilônico atual. E uma outra forma que o inimigo age, de uma forma muito sutil, é quando ele traz para nós atrativos deste mundo corrompido e nos mostra um belo banquete de prazeres terrenos. Assim, as iguarias, irmãos, do diabo neste século são as distrações e confortos que nos levam cada vez mais distante de Deus. Irmãos, faça uma breve análise e veja se você está trocando ali o alimento saudável pelas finas iguarias do diabo. Então responda em seu coração: quanto tempo em oração você passou durante essa semana? Quanto tempo você gastou nas redes sociais durante essa semana? O quanto tempo de leitura bíblica você teve essa semana? Quantos versículos você leu? Quantos livros, quantos capítulos você leu? Dedicou, teve um tempo para fazer seu devocional essa semana? Quanto tempo você passou ali em frente à TV, assistindo sua novelinha, sua série, seu jornal, que não acrescenta em nada para a sua vida? Quantos louvores você cantou e ofertou a Deus em sua casa? Quantos? Quantas vezes você murmurou contra Deus? Quantas vezes você brigou com Deus, dizendo: ó Deus, eu não aceito isso? Quantas vezes você fez tudo isso, irmãos? Irmãos, se nessa pequena lista os tempos para as futilidades têm sido priorizados, ao invés de uma vida saudável diante de Deus, peça perdão a Deus e renuncie os banquetes atrativos deste mundo e viva para Deus. Daniel poderia olhar para toda a situação de caos que estava vivendo e pensar que estava tudo perdido. Do que ia adiantar se manter puro e fiel a um Deus que entregou o seu povo, entregou ele nas mãos dos seus inimigos? Esse é um pensamento que o diabo também coloca muitas vezes na nossa mente. Do que vai adiantar ir para a igreja? Do que vai adiantar ser fiel? Você está passando por isso? Você não deve passar por isso não. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Vá, se entregue seus pontos. Você está em pecado, você deve realmente cair na farra. Daniel poderia pensar dessa mesma forma, irmão. Está tudo perdido, está um caos. Perdi minha família, perdi meus amigos. Irmãos, quantas vezes nós olhamos e pensamos dessa forma? Devemos, irmãos, pensar e agir como Daniel. Daniel confiou inteiramente em Deus, apesar da situação não ser mais a favorável. Mas ainda assim, irmãos, Daniel resolveu não se contaminar. Daniel resolveu não fazer mais parte, ou não fazer parte do sistema babilônico, um sistema pecaminoso, um sistema caído e um sistema impuro. Então, irmãos, quantas vezes nós olhamos para a situação de caos que nós estamos vivendo e pensamos, até mesmo questionamos a Deus sobre a sua fidelidade e a sua soberania. Que possamos, irmãos, ser inabaláveis como Daniel e os seus 3 amigos, que mesmo que tudo pareça estar perdido, eles descansaram na soberania divina e confiaram na santa providência de Deus. Também a confiança que estavam dispostos a perder a própria vida e ao invés de negociar os seus valores espirituais. E aqui, para finalizar, vai a terceira lição. Só quem confia na soberania de Deus não teme o futuro. Todos aqui conhecem bem a história de Daniel, né, na cova dos leões. Também conhece a história dos 3 jovens na fornalha de fogo. Quem aqui não conhece? Muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser igual a Daniel, ser livrado das covas dos leões, né? Ser livrado dos leões dessa vida. Ou então queremos que Deus passeie conosco no meio do fogo da provação. Mas aqui eu trago uma observação para vocês. Daniel não teria conseguido ter uma noite de paz se ele antes não tivesse se mantido firme no seu propósito em servir a Deus antes de qualquer autoridade. Daniel não conseguiria descansar, ter uma noite de paz, sem antes ele se recusar a se prostrar diante de um sistema falido, a ser contra tudo, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida. Os 3 jovens não teriam ido para a fornalha, irmãos, passeando no meio do fogo,
sem antes terem renunciado os prazeres do mundo e também o seu sistema corrompido. Se vocês bem lembram do cenário, todos se dobraram, todos. E ali tinham também pessoas de Judá e de Jerusalém, que também criam em Deus, do Deus dos 3 jovens. Mas os 3 jovens se manteram em pé perante a abominação da idolatria que o rei estava exigindo. Irmãos, se você não está pronto para se manter firme diante das investidas desse mundo, você jamais terá vitória diante das adversidades dessa vida. Se você está ali se habituando, se declinando para aderir ao sistema, lamento muito para você, mas você jamais irá ter uma noite tranquila e descansar na soberania de Deus. Só quem tem a sua confiança em Deus, só quem tem Deus como seu princípio, só quem ama a lei do Senhor, está disposto a perder a sua própria vida, a não ter que negociar ou então a se habituar com o sistema falido. Então, irmãos, que nós possamos ter a mesma mentalidade de Daniel, que eu sei que tudo está perdido, mas eu sei que tudo está no controle de Deus, e que tudo está de acordo com seus eternos propósitos, que Deus é sempre bom, e eu que mereço a misericórdia de Deus, eu que sou culpado, eu que pequei contra Deus, e mesmo que tudo esteja um caos, eu creio que assim como Ele trouxe ordem na criação, colocou tudo no seu devido lugar, Ele também colocará ordem nesse caos e trará a paz. E aqui eu finalizo citando o hino 308 do cantor cristão, que aqui nós cantamos bastante. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em teus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu mestre, onde quer que for, irei. Você está disposto a seguir o seu mestre para onde ele lhe mandar? Confie na soberania de Deus. Você está disposto a enfrentar espinhos? Confie na soberania de Deus. O máximo que pode acontecer, irmãos, é de tirarem a sua vida, mas não podem tirar o teu Senhor e nem a tua fé. Amém? Então vamos orar? Ó Deus, te agradeço, Pai, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Também, ó Deus, te agradeço pela tua soberania.